o nosso Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, eu sou a Marinês, que dá catequese para adultos. E estamos caminhando e gostaria já de lembrar que quem não tem a Bíblia, por acaso não tem, procura adquirir, porque muita coisa eu não vou ler, né? Mas eu indico para ler que fica fácil. Fica fácil e a gente conhecer tudo de Deus é o ideal da vida, da nossa vida, né? Porque um dia nós vamos para a casa do Pai para a eternidade. Aqui é passageiro. Então nós estamos, o Senhor está aqui conosco, é um momento sagrado, como eu sempre digo, está aí com vocês que estão comigo. Eu louvo a Deus e bendigo por aqueles que estão nesse momento comigo ou que vai ver uma hora que dá. Né? A hora que dá, que aproveitem. Vocês sempre dá um like. Compartilhe com as pessoas que ainda não sabem que tem que aproveitar, porque eu sei de gente, de pessoas, eu fico sabendo de pessoas que se caminham profundamente na igreja e que estão me acompanhando meus vídeos. Ontem mesmo eu escutei que uma pessoa chegou para mim e falou, olha, me viu e falou, estou acompanhando seus vídeos. Então, porque é um momento que a gente fica com Deus. Não é só aprender, ter conhecimento da palavra de Deus. É o nosso dever. E esse momento que a gente fica com Deus é muito bom. Lembra que nós falamos nós terminamos lá a fase de Moisés, a fase da rebeldia do povo de Deus, mas que Deus perdoou e mandou e gravou em novas tábuas a sua lei, que nós temos que saber de cor para seguirmos, porque o nosso destino é o céu ou é o inferno. Primeiro, logicamente, vai ser o purgatório. Nós falaremos com mais detalhe para que ninguém tenha medo, porque ninguém tem medo do amor. Deus é amor. Eu não tenho medo da justiça de Deus, porque Deus é amor. Então a justiça dele é de amor também. E não temos necessidade de temer. Então, e a gente conhece, então a gente viu, né, que ele já castigou, mas o castigo dele é sempre por amor, é para ganhar-nos. É para ganhar-nos, porque Deus não quer perder nem aqueles que são rebeldes. Com ele não quer perder. Então, chegou o dia, lembra que eles atravessaram o mar, né? Foram com Deus, renovou as tábuas e eles fizeram. Deus pediu a Moisés que fizesse uma arca, a arca da aliança, para guardar os mandamentos. Me parece que eu falei já isso, né? E que eu falo que um dia eu quero ver essa arca da aliança que Moisés fez para guardar a aliança de Deus. A aliança de Deus é a aliança de amor, que ele deu o arco-íris como um sinal que amava, que não ia repetir o dilúvio. Ele pediu para Noé fazer a arca e depois apareceu o arco-íris para ele falar que não vai ter mais dilúvio. É bom no começo ainda recordar assim, porque a gente passa uma semana, né? De repente, se a gente não medita, a gente esquece. Chegou o dia, eles entraram na terra prometida. Gostaria de falar um detalhe dessa terra prometida. O que o Senhor
quis dizer em todo o Antigo Testamento? Para que aproveitássemos no Novo, que é o mais importante, vamos dizer, é extraordinário o Novo Testamento, o que Deus vai fazer. E o Antigo Testamento, é importante sabermos, conhecermos tudo isso, porque Deus está nos preparando para o Novo Testamento, que a gente aproveite, conhecendo. Moisés não entrou na Terra Prometida, mas ele foi o grande Moisés. Então, aqui no Deuteronômio, capítulo 34, está assim, morte de Moisés. Aí, fala, aí no livro de Josué, que está ainda, agora no capítulo 1, né? Josué, capítulo 1. Então, encerra que Moisés, porque ele morre. E no capítulo 1 do livro de Josué, eu vou ler aqui um pouquinho, depois eu fiz um resumo que vai ser muito útil. Eu vou ler o meu resumo, que eu resumo muito aqui o texto onde quando eles entram na Terra Prometida. Mas o que eu estava dizendo que é essa Terra Prometida para nós? Que é a Canaã para nós, do Novo Testamento? É o céu, é a eternidade com Deus. Então, quando ele fala da Terra Prometida, da Canaã, onde mana leite e mel, para nós, no final, ele já está nos preparando. Depois eu vou falar para vocês dessa terra, desse paraíso, que é uma terra que emana leite e mel, que é a eternidade para nós. A eternidade. Não vamos voltar aqui mais não. Quando nós formos, estaremos na eternidade. E para nós vivermos como ele pedia ao povo dele, e somos povo dele também agora, né? Porque ele prometeu a Abraão, como as estrelas do céu, a descendência. Estamos nessa. É o céu, a eternidade. Mas isso nós vamos ver no Novo Testamento. Mas já vai pensando assim, o Senhor fala dessa terra prometida, que ele promete? O céu para nós. Porque aqui passa rápido. Mesmo que a gente dure 100 anos, mais de 100 anos, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa. O que nós queremos? Paraíso, né? O céu. Aí eu vou ler um pouquinho como foi que de repente morre Moisés, que estava à frente do povo. Livro de Josué, conquista da terra de Canaã. Promessa de Deus a Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, foi servo do Senhor até o fim. O Senhor disse a Josué, Josué caminhava, né, com o povo de Deus, firme lá ao lado até de Moisés. Filho de Num, assistente de Moisés. Ele chegou a ser assistente. Meu servo Moisés morreu. Vamos agora. Passa o Jordão, tu e todos os filhos de Israel. Fala para Josué. O Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés, meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo
como prometi, eu vou-lo dou como prometi a Moisés. Onde eles pisassem lá, Deus falou, eu dou, porque eu prometi para Moisés. Passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates. Uma terra grande, imensa. Então, Deus, como prometeu a Moisés, fez, né? Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Então, Deus, porque eles conquistavam a terra com lutas, tinha que lutar contra o povo para ganhar a terra. Mas como Deus estava do lado deles, a terra que Deus prometia, eles lutavam e ganhavam, porque tinha que lutar. Porque hoje existe a luta, não é mesmo? Nós temos que lutar. Por isso nós temos que lutar para ganhar a eternidade, amando o nosso Deus e adorando. Enquanto, olha como ele fala, enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Lembra do Moisés? Foi para o Egito enfrentar Faraó. Moisés de baixa estatura e gago. E venceu, trouxe o povo. Aí ele fala para Josué, igual eu fiz com Moisés, estive com ele e vou estar com você. Não te deixarei, nem te abandonarei. Nós podemos considerar essa palavra. A pessoa que é de Deus, nós que queremos Deus, porque quem está aí, eu penso que quer Deus, quer conhecê-lo e quer amá-lo e quer a terra prometida para nós, que é a eternidade, o céu, para sempre. Tem volta que não. Para sempre no céu. Ele diz ainda, ele dá vários conselhos a Moisés. Sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Viu que Deus fala assim, esforça, porque eu vou dar essa terra, mas não é sem esforço. Tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observar todas as leis, toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Eis o Senhor lembrando os 10 mandamentos. E aquelas obras que ele abomina, que não podemos praticar. E que tem muitas outras que vocês podem conhecer até mais que eu, porque proliferou nos últimos tempos, infelizmente, proliferou muitas obras contra o nosso Deus, único e verdadeiro, que nos criou a sua imagem e semelhança por amor. Deus, amor. Proliferou obras contra ele. Então, a luta, nós temos que lutar, lembra que eu falei contra o inimigo, contra o mundo que nos promete muita coisa, não é? No mundo tem muita coisa que é boa e tem muita coisa que nós temos que recusar. Aí entra a nossa vontade. Então são, na verdade, 3 inimigos, o mundo, o demônio e a nossa vontade. Mas nós combatemos o mundo, as coisas do mundo que não são de Deus, e o demônio facilmente com a nossa vontade.
A nossa vontade às vezes é difícil, porque quando você deseja uma coisa e fala, pelo Senhor, eu recuso esse ato que não lhe é agradável. E é assim que o Senhor nos quer e nos abençoa. Não te afastes dela, da lei que ele deu, nem para a direita, nem para a esquerda. De maneira nenhuma deixe os mandamentos. Aí eu convido de novo a vocês. Vamos refletir. Como está o mundo? Sendo que eu tenho que meditar nesses mandamentos todos os dias, eu vou para a cama. Como é que foi quando eu vou dormir? Como é que foi meu dia? Como é que foi meu dia com relação à lei de Deus, ao decálogo? É nosso dever, é um Deus que nos ama e deseja o nosso amor, como Ele nos ama. E quando nós o amamos, Ele se alegra tanto. Ele nos quer lá, Ele nos quer lá com Ele. Então Ele fala, nem para a esquerda, nem para lado nenhum, para que sejas feliz em todas as suas empresas. Até nas empresas, que é tudo que a gente vai... Todos os nossos empreendimentos, seja um cuidar da casa, seja o trabalho, seja em todo lugar, não esqueçamos dos 10 mandamentos. E Ele abençoa e nós prosperamos. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Ó, o livro da lei. Aqui está a lei. Traz em vossas palavras, não esquece. E para a gente saber, para a gente estar lembrando, eu tenho que conhecer, não é mesmo? Eu tenho que ler muito. Eu conheço muitas passagens de cor, porque há muitos anos eu leio a palavra de Deus, eu reflito, eu dei catequese, então essa catequese que eu estou dando, eu repito há muito tempo. Então o Senhor me privilegia, eu tenho um privilégio, eu me sinto privilegiada por Deus de ter essa palavra e amá-la. Porque quando a gente ama, a gente quer ler. Medita-o dia e noite. Olha o que o Senhor faz, o cuidado que nós temos que ter. O mundo esqueceu dos 10 mandamentos faz tempo. Não é todo mundo, evidentemente, mas quantas pessoas não pensam nos 10 mandamentos de Deus? Não preocupa em obedecer às ordens daquele que nos criou e que nos quer levar para Ele numa felicidade eterna. Isto é uma ordem e vocês serão bem-sucedidos. Vocês prosperarão nos teus caminhos. Isto é uma ordem. Ser firme e corajoso. Só que ele está falando para Moisés, porque Moisés vai... para Josué, porque Josué estará à frente do povo e ele tem que passar tudo isso para eles, né? Ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Serve para nós? Sim. Deus está em todos os lugares. Ele é onipotente porque Ele pode tudo. Ele é onisciente porque Ele sabe tudo do nosso coração, até o que nós não sabemos de nós. E é onipresente. Não há lugar que Deus não esteja. E quem não quer a sua presença? Não sente sua presença, não tem a graça, não pode ser bem-sucedido na vida. Mas Deus está,
Porque Deus está em todo lugar. Onipresente, quer dizer, em todo lugar. Ele criou tudo, está em tudo, e para nós é um grande mistério. Porque a nossa mente não dá para compreender isso. Mas o que dá para fazer? Acreditar piamente. Senhor, o Senhor está aqui como está em todo lugar. Em todo lugar. Então ele fala para Moisés, não tenha medo. E fala para nós também. Não tenhamos medo do Deus que é amor. Ele castiga, ele é um pai amoroso demais da conta, ele é amoroso a ponto de ser ciumento, ele nos quer, então ele castiga quando precisa. Mas não é com raiva. Deus não sente raiva, não sente... Ele simplesmente castiga, dá um castigo para ganhar. Como uma mãe, um pai, né, que dá um castigo, uma criancinha pequenininha que dá um castigo de silêncio. Você vai ficar sentado aí 5 minutos. Para uma criancinha pequenininha, é uma eternidade esses 5 minutos de castigo. Mas é amor, não é? Mas é por amor que o pai, a mãe está fazendo isso. Então ele fala, ele prepara Josué. Eu tenho que tomar cuidado agora, porque nós falamos tanto em Moisés, né? E eu vou só falar sobre um pedacinho aqui, que para lembrar a Páscoa. Porque eu vou voltar lá na Páscoa, que Deus falou a Moisés lá no povo do Egito, quando o povo estava vindo. Quando ele tirou o povo do Egito, ele ensinou como celebrar a Páscoa, a passagem da escravidão para a libertação, para a liberdade. E a nossa Páscoa é sair do pecado e voltar para ele. Páscoa, passagem da escravidão do pecado. Porque o inimigo quer nos escravizar e a nossa vontade também. A nossa vontade nos escraviza no pecado. Então nós temos que lutar, como ele falou para Moisés, você tem que ser forte e corajoso. Para todo mundo. Ele falou para Josué e fala para nós também. Mas mais detalhado é no Novo Testamento que eu tenho pressa de chegar, porque tudo é maravilhoso. Mas o Novo Testamento é esse que nós já estamos há mais de 2000 anos. Então vamos lembrar um pouquinho do paraíso de Adão e Eva até o dilúvio foram 2000 anos. Revelação privada não está aqui, mas aprovada. Tá? Recordo para quem não ouviu. Quando eu falo algo que não está aqui, é uma revelação privada aprovada. Quando Deus se serve de alguém e revela mais profundamente. Porque não cabe na nossa cabeça tudo, porque Deus é infinito. Então ele vai revelando aos poucos. Então ele usa pessoas para revelar mais coisas. Então, de Adão até o dilúvio foram 2000 anos. Do dilúvio até o começo do Novo Testamento, mais 2000 anos. E quantos anos já faz de Novo Testamento? Em que ano nós estamos? 2023. Já passamos de 2000. E podemos pensar o que terá o Senhor para nós nesses 2000 anos, que esse povo, muitos continuaram de cabeça dura. O que será? Por isso precisamos meditar nos 10 mandamentos sempre, e ele fala, não esquece. Porque há 2000 anos nós precisamos ficar alerta. De 2 em 2000 anos, o Senhor
fala, agora eu preciso corrigir meu povo, porque são cabeça dura. Então, aqueles que são, e nós sabemos como está o mundo, sabemos de guerra. Ó Jesus, ó meu Deus Criador, ó Espírito Santo, Trindade Santíssima, único e verdadeiro Deus. Queremos paz, queremos te amar, queremos paz para o mundo. Não queremos entristecer a nossa Deus Santíssima Trindade. Quando eles passaram, entraram nessa terra, celebração da Páscoa. Eles celebraram a Páscoa como o Senhor tinha feito lá, mas aqui foi rapidinho. Eu vou ler rapidinho para vocês tomarem conhecimento aqui. Celebração da Páscoa. Os israelitas acamparam em Galgalá e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, um dia 14, né? Não falou qual mês. No dia, pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte, à Páscoa, comeram dos produtos da região pães sem fermento. Na Páscoa, já do Antigo Testamento, celebrava comendo pães sem fermento. Te lembra alguma coisa? Pães sem fermento. Nós vamos chegar lá, se você não lembra, né? Mas com certeza, quem já conhece, quer estar com o Senhor agora, sabe o que significa. Nós vamos chegar lá. Pães sem fermento e trigo tostado. E o maná cessou de cair. No dia seguinte, aquele em que comeram dos produtos da terra, maná, naquele ano alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Aí já não precisou mais do maná. Lembra que o Senhor falou, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel. Então, ele, naquele ano, já não precisou de maná. Eles comeram da terra de Canaã o produto que Deus deu, mas eles tinham que cultivar. Agora eu quero ler para vocês um resumo que eu acho que vai ser mais útil do que eu ler aqui. Vamos ver. E nós entraremos no livro de Juízes, livro de Reis. No livro de Reis, lembra que eu falei? Aqui tem muitos livros. Tem livro de Judite, livro de Esther, tem mulheres que marcaram a Sagrada Escritura. Só passo que tudo o que é essencial no mundo de hoje, que nós não podemos perder tempo, eu não posso pegar todos os personagens marcantes que Deus escolheu, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Vamos ser claro e consciente. Não sabemos do dia de amanhã. Há 2000 anos passando já do Novo Testamento. O que tem Deus para nós, para esse povo que pensa em guerra, em comunismo, em aborto, em tudo que o afronta. Quanta gente, tem gente boa? Claro, porque senão o Senhor já tinha resolvido a situação. Temos nós que queremos. E assim tem muitos. Deus ganha, claro. Deus é a vitória, é a nossa vitória. Nós mesmos somos frágeis criaturas miseráveis, fracas, que precisamos de Deus, de meditar na palavra, de lembrar, não, isso eu não posso fazer, Deus falou. É uma luta constante que nós temos que ter. Como ele ensinava ao povo.
Então eu vou ler quando eles entraram na Terra Prometida. Num resumo que eu fiz, fica bem claro, e eu escolhi o essencial mesmo, muito importante para os nossos tempos de hoje. Eu tenho que apressar um pouco, porque mais preparados estaremos no Novo Testamento. Então vamos pensar em Juízes e Reis. Vamos ver do que se trata? Aqui está tudo aqui, Juízes, está tudo aqui, eu não falo nada. Então, Juízes. Eu vou abrir aqui em Josué 24, está escrito assim: morte de Josué. Mas eu vou lendo o resumo, vocês vão entender, antes de Josué morrer, o que aconteceu. O povo israelita entrou em Canaã, terra prometida. Depois de atravessar o deserto pelo Rio Jordão, conquistaram Jericó e a região eram organizados em tribos. Josué distribuiu as terras. Sabe o quê? Josué chegou com aquele tantão de gente na Canaã e o Senhor o inspirou que ele tinha que tomar uma atitude, como é que iam agir ali no começo. O que ele fez? Ele dividiu a terra em tribos. Lembra que eu já falei que tribos não vamos pensar em índios. Hoje, os índios usam a palavra de Deus, né, para o grupo deles, tribos. E Josué dividiu, então, em tribos, que nós vamos ver falar, as 12 tribos de Israel. Depois de atravessar, já vimos, né? Eram organizados em tribos. Josué distribuiu entre as terras, encontrando dificuldades maiores, se uniam sob a chefia de um líder chamado juiz. Aí Josué sentiu a dificuldade. Não estava fácil com aquele povo todo ele dirigir com Deus, sem jamais esquecer do Senhor, porque ele falou, não passa nem para a direita, nem para a esquerda, fixos em mim que vocês terão sucesso. Então Josué encontrou dificuldade. Então o que ele pensou? Com certeza, inspiração do Senhor. Ele dividiu em tribos, em acampamentos, em grupos. Dividiu e colocou em cada grupo um coordenador. Todos eram unidos numa mesma fé. Todos estavam com o mesmo Deus. Com Deus. Não é com o mesmo Deus, com o único Deus. Mas ajudava Moisés, a Josué, dividindo, tendo um juiz, um coordenador, que eu vou falar juiz, porque na Bíblia vocês vão ver livro dos juízes, depois livro dos reis, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis. Vamos ver se dá hoje para a gente falar pelo menos sobre isso, né? Josué distribuiu então as terras, encontrando dificuldades maiores, chamou então de juiz. Ele resolveu dar um nome de juiz a cada grupo, a cada tribo, a cada acampamento eles faziam, né? O povo hebreu, porque eles não tinham rei, porque os outros povos tinham reis. Até hoje tem rei por aí, né? Mas o povo eleito de Deus não aceitava rei humano. Era Deus que era Deus e rei. Era tudo para eles.
Então, Josué recorria ao Senhor, e o Senhor inspirou que ele pusesse esses juízes coordenando. Mas quem eram esses juízes? Eram homens fiéis, aqueles que demonstravam mais fidelidade ao Senhor. Era um juiz. Aí ele punha num lugar. Mas o outro mais fiel, que tinha mais fidelidade ao Senhor, porque ele tinha que governar, que conduzir aquela tribo. Então ele tinha que ser muito de Deus e Josué foi escolhendo. Eles não tinham rei, porque o rei era só um que tomava conta de tudo. E eles não aceitavam, né? Eles não aceitavam porque rei humano para eles não era correto. Até então, Deus os fazia sentir assim e era assim, né? Os povos vizinhos tinham reis que eram adorados como Deus. Aí está a razão do povo de Deus não aceitar um rei. Porque eles agiam como deuses. Lembra lá dos faraós do Egito? Eles se achavam Deus, eram adorados, exigiam adoração, como deuses e filhos de Deus. O rei do povo israelita era só Deus, o único Deus. Aparece aqui Samuel. Samuel foi muito importante nesse momento para o povo de Deus, nesse tempo. Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Ele estava tomando conta de uma tribo, mas ele era o mais, ele já tinha idade também, ele era, vamos dizer assim, mais ligado ainda ao Senhor Deus. Então, porque ele era tudo isso, sacerdote, profeta e juiz de Deus. Alguns do povo israelita achavam que se tivesse um rei, haveria mais organização. Começaram a encontrar dificuldade mesmo com as tribos. Sabe por quê? Aí aquele juiz daquela tribo já não estava mais unido na mesma fé, no mesmo jeito de conduzir o povo, do que da outra tribo, O povo de Deus sentia tudo, porque eles eram ligados a Deus. Então, eles começaram a pensar, e se a gente tiver um rei, mas um rei mas muito unido a Deus, muito obediente? Quem sabe nós vamos estar mais organizados, menos dificuldade para caminharmos como Deus quer. Será que um rei que nós escolhêssemos, não haveria mais organização? Começaram a questionar. Para nós seria refletir. Eles refletiam porque eles tinham medo de errar. Eles só queriam obedecer a Deus. Foram apresentar, então, a proposta para Samuel, porque Samuel era o mais propício a eles, porque era idoso, era sacerdote, era juiz e era profeta. Profeta é aquele que Deus escolhe para passar uma mensagem ao povo de Deus. Então Samuel era o mais indicado, muito fiel a Deus, era o mais indicado para eles irem falar com ele sobre isso. Foram apresentar a proposta para Samuel e Samuel disse: nosso rei é Deus. Como colocar um rei aqui? Samuel não concordou. Mas com o tempo, Samuel viu certa dificuldade que poderia piorar. Porque se os juízes começassem a ficar cada um pensando do seu modo e não tendo unidade,
unidade, ia ser pior. Então Samuel concordou. Como é que Samuel fez? Depois de muito questionamento, reflexão, chegaram à conclusão que um rei não ia atrapalhar, não. O relacionamento do povo com Deus, pelo contrário, iria zelar pelo povo de Deus. Então eles pensaram assim, um rei muito de Deus para nós, ele passa para nós e todos estaremos unidos, em vez de estarmos em grupos. Estar em grupo é mais fácil dividir. É mais fácil cada um começar a pensar do seu modo. Então tá certo. Então Samuel concordou. O rei deveria então ser uma pessoa de muita fé. Pensa no rei de hoje. Pensa nos presidentes de hoje, sem julgá-los. E já julgando, né? Não, sem julgar. Pelo que a gente vê, como está o mundo. Para eles, fala, então nós vamos escolher um rei. Mas o rei tem que ser de muita fé, de muita oração, de muita obediência aos profetas em tudo, porque os profetas eram pessoas que Deus se servia para comunicar ao seu povo aquilo que ele queria falar. Samuel escolheu Saul. O povo de Deus teve vários reis, mas eu vou falar sobre 3 mais importantes. Sempre lembrando assim, primeiro que aparece, né, aqui. Segundo, para a gente não esquecer que Deus é um Deus, mas é trindade. Mistério de amor. Mistério da Santíssima Trindade. Samuel, e o povo de Deus concordou com Samuel, porque Samuel seria o mais sábio entre os juízes. Ele era sacerdote, juiz, profeta. Ele escolheu Saul e o ungiu com óleo sagrado. Então Saul tornou-se o primeiro rei do povo de Deus. Vamos repetir? Quem foi o primeiro rei do povo de Deus? Saul. O que Saul fez? Tentou organizar as tribos num só povo unido. Vai ser um só povo, não tem mais tribo. Ajudado por Samuel, Saul conseguiu vencer guerras contra os inimigos, mas aos poucos, vai escutando, vamos prestando atenção. Aos poucos, Saul foi deixando dominar-se pela ambição. Lá vem a corrupção outra vez. Saul, que era aquele homem de mais fé, de mais oração, de mais união com Deus, começou a ter ambição. Oh, tristeza! Uma grande fraqueza do ser humano é a ambição. Quer mais, quer mais, quer mais, faz qualquer coisa por ambição. E Saul entrou nessa. Começou a ser dominado pela ambição. Ele podia combater. Sentir, vamos lembrar isso? Sentirmos, nós não temos culpa. Nós temos culpas em consentir naquilo que sentimos vontade, que não depende, que não agrada a Deus. Então, se eu sinto, eu combato. O Senhor me ajuda sempre. Ele está sempre conosco. Se eu falo, Senhor, não me abandona, Ele não me abandona. Então, eu estou sempre com Ele, Ele me ajuda a vencer a minha triste vontade, errada muitas vezes.
Então, Saul ficando dominado pela ambição, e quanto mais forte se sentia, mais achava que não precisava mais obedecer Samuel. Olha que triste. Samuel era aquele exemplo de homem de Deus, sacerdote, profeta e rei. E ajudava Saul, escolheu Saul, porque viu nele as virtudes necessárias, muita oração, muita fé. De repente ele achou assim, não, eu já sei tudo, eu já tô poderoso, eu não preciso mais de Samuel, não. E quanto mais forte, vou repetir esse pedacinho, quanto mais forte se sentia, mais achava que não precisava mais obedecer Samuel, nem acolher orientações dos sacerdotes e profetas. Pronto, ele não queria saber mais de ninguém, ele queria governar sozinho. Samuel tirou toda a autoridade de Saul e nomeou outro rei. Samuel não era brincadeira, ele não brincava com as coisas de Deus. Deus tinha dado uma missão para ele e ele foi firme. Quando ele viu Saul tomar essa atitude, rapidamente tirou toda a autoridade dele e ele tinha autoridade para fazer isso, Samuel. E nomeou outro rei. Mesmo assim, como ele estava tão assim, voltado para o mundo, para a posição dele, para a ambição que ele estava, quando Samuel tirou toda a autoridade dele, ele continuou teimando, reinando. Saul continuou governando até mesmo depois da morte de Samuel. Como Samuel já estava idoso, ele morreu. Mas ele continuou, apesar do outro já ter sido indicado. Samuel primeiro indicou o outro rei. Mas Saul continuou teimando e governando. Quem foi o substituto de Saul? Eu vou falar só até o nome, porque é muito lindo como foram acontecendo os fatos. E como, infelizmente, Saul, não podemos dizer que ele ficou com Deus no final de sua vida. Porque ele se deixou corromper, o inimigo trabalhou, a sua vontade trabalhou, a sua ambição trabalhou. Ele não vigiou, nós precisamos vigiar e orar para nós mesmos, vigiar-nos, porque senão a gente sai do caminho de Deus. Então Samuel já tinha escolhido outro rei, que nós vamos falar, ele é muito legal. Mas ele continuou. Mesmo Samuel morreu, mas ele já tinha escolhido. Samuel escolheu um jovem pastor chamado corajoso. Olha as qualidades do segundo rei. Já vamos entrar no segundo rei. Quem era que ele escolheu? Um jovem pastor e foi corajoso, inteligente, piedoso, chamado Davi. O que é um rei? Um pastor. Vamos pensar no rei de hoje do mundo? O rei do povo de Deus era um pastor, era aquele que mais era de Deus. Esse era o rei que eles queriam. E assim deveríamos ser nós, né? Quer dizer, todo mundo. Muitos são, mas infelizmente muitos atrapalham. Então, mas só um pouco. Além dessas qualidades de Davi,
que era um pastor, simples pastor de ovelhas. Deus escolhe o simples para fazer obra grande, para que se perceba que é obra dele. Davi era pastor, era corajoso, era jovem, corajoso, inteligente, piedoso. Davi também era músico. Foi o rei mais importante do povo de Deus. E ele era músico. Vai ser bonito por causa de ser isso. Então nós vamos deixar para o nosso próximo encontro entrarmos em Davi, lembrando dessas qualidades dele. Pastor, um homem simples, muito corajoso, muito inteligente, muito piedoso, chamado Davi, e era músico. Aí surgiu a música através de Davi, né? Da palavra de Deus. Então eu agradeço a presença de vocês, de ter estado comigo. Agradeço a Deus por nosso tempo aqui que reservamos a Ele, que ninguém nunca nos tirará esse tempo. Espero vocês na próxima. Vamos entrar agora em partes lindas com o nosso Senhor. Adorado Deus, nós queremos ser fiéis até o fim, quando o Senhor nos chamar. Que a nossa vontade não nos domine para o mal. Amém.